Salve, salve família Arena, salve, salve areneiros e areneiras. Pois é, ontem finalmente tivemos o workshop da SAF e é sobre isso que a gente vai conversar nesse momento. Mas antes, gostaria de pedir o seu like, a sua inscrição aqui no canal, ative as notificações, hype esse vídeo e vamos falar a respeito de workshop. Mas antes, gostaria de me apresentar, sou Ítalo Oliveira, aqui do canal do Arena Rubro Negra. São 16 anos produzindo conteúdo aqui para o Vitória, então gostaria de contar com você. Seguinte, pessoal, vamos falar a respeito desse workshop aí que trouxe mais dúvidas do que explicações a respeito da SAF do Vitória. Eu, antes de começar a falar sobre a apresentação e tudo que aconteceu lá, gostaria de explicar uma coisa a vocês. Eu fui lá para o workshop com o objetivo de fazer um conteúdo com entrevista e tal, apresentação, só que a quantidade de informação da apresentação e parece muito melhor passar para vocês meu ponto de vista a respeito da SAF do que necessariamente trazer entrevista. Porque as entrevistas, depois que o Sica falou, eles acabaram meio ficando sem contexto, sabe? É por isso que eu prefiro trazer a minha visão daquilo que de fato aconteceu no workshop do que necessariamente trazer as entrevistas. Bom, antes de começar, de fato, um ponto vale a pena se ressaltar, né? A apresentação do o presidente Fábio começou fazendo a apresentação, falou da SAF, falou da Arena Barradão, principalmente da Arena Barradão, e logo em seguida a deixou espaço, né? Fazendo com que André Sica assumisse de fato a apresentação, que era o grande foco. A ideia do workshop era apresentar o modelo para o Vitória de SAF, modelo que o Vitória pode se tornar SAF. Por que se tornar SAF, né? E lá ele falou justamente da questão tributária. A partir de 2027, fica muito vantajoso você se tornar SAF. Basicamente, quando você olha todos os, você vai ter que pagar 8,5%, quando a associação você tem que pagar muito mais. Então, a partir de 2027, se torna muito viável você se tornar SAF. E aí você vai me perguntar, mas Ítalo, o presidente Famota falou em 2027 na entrevista da ESPN. Sim, essa é uma das pontas aí da lógica. E a gente, depois da apresentação, acabou chegando no resultado final da ideia, né? Tem esse ponto de 2027. Durante a apresentação também, Sica falou a respeito da questão do modelo de SAF para o Vitória. Ele falou de documentação, da dívida, falou bem por cima, apontou algumas modificações que é necessária no estatuto. Não chegou a dizer claramente qual seriam os artigos a ser mudados, quais seriam os parágrafos a ser mudados, porque necessariamente precisam ser mudados, mas apenas apontou situações que precisam ser mudados para adequar os ritos do estatuto. Ou seja, segundo eles, o rito do estatuto ele estabelece uma constituição de SAF. Seria um processo mais demorado caso viesse um investidor. Então eles acreditam que é preciso se alterar o estatuto para se tornar mais rápido. Só que aí você tem que analisar também quais serão essas propostas para que você não perca, obviamente, também o controle da SAF. Por quê? Eu acho que um grande ponto, e aí eu acho que é o comum entre todos os rubro-negros, entre aqueles que defendem majoritariamente, o majoritário e o minoritário, 90-10, 51-49, 70-30, eu acho que todos querem ter segurança. Ninguém quer dar um cheque branco, seja para o grupo que for. Então, assim, é necessário você ter mecanismo dentro da SAF, dentro da associação, da associação, mecanismo para poder, ó, se der problema, o que é que eu vou fazer? Para onde que eu vou correr? Então, acho que a segurança do negócio é o que mais importa nesse processo. Segundo o André Sica e os outros dois advogados, se bem me lembro, acho que a doutora Daniela e o doutor Otávio, ele falou que é possível se ter mecanismo dentro do contrato da SAF para poder proteger o clube. Então, isso seria só um processo mais lá na frente, quando o Vitória tivesse investidor. E o grande lance de ter investidor, que acho que muita gente hoje esperava, que o Vitória já tivesse o modelo pronto. Ou seja, 90-10, 80-20, 25, 25-75, 51-49. Esperava-se isso.
Só que na verdade o que Sica trouxe foi: se tornem SAF. Ao invés de transformar a associação em SAF, crie o Vitória SAF. Transfira o futebol, a propriedade individual, o, o direito real, ou seja, o direito das estruturas para Vitória SAF, embeleza a noiva com a Arena Barradão, e aí sim, juntamente com esse processo, ao longo deste processo, você vai buscar o investidor, mantendo 100%. Mantendo 100% da Vitória SAF junto com a associação. Quando o investidor chegar, você vai entregar a ele o percentual que você quer. Ou seja, vai negociar 90-10, 80-20, depende do que o investidor vai te oferecer. Então, basicamente, a ideia de SICA é: você vai virar SAF, 100% de associação Vitória, e depois você modifica. É diferente, por exemplo, de um processo que aconteceu em vários clubes brasileiros. Você tem aqui no Rival, Cruzeiro, Botafogo, Curitiba, Atlético Mineiro. São clubes que não houve o processo de, por exemplo, eh, Associação Cruzeiro virou Cruzeiro SAF, depois foi vendido para Ronaldo. Não. Foi a Associação Cruzeiro, Cruzeiro SAF, Cruzeiro SAF virou, foi vendido por Ronaldo. Então, o modelo do Vitória seria diferente. E o grande detalhe da história também é que é a Arena Barradão. A Arena Barradão seria me embelezar a noiva. Só que tem um grande ponto, na verdade, dois grandes pontos. Primeiro, segundo André Sica, ser a Arena Barradão, ela agrega mais valor e torna o Vitória mais atrativo. Porque, segundo ele, o investidor não vai precisar investir no Barradão para poder transformar em arena, porque já estará. Tem este ponto. Só que você tem um outro ponto que, para mim, foi pouco abordado. É o seguinte: ok, você aumenta você pode aumentar a sua atratividade porque o investidor não vai precisar investir na Arena Barradão. Só que o Barradão, a partir do momento que ele vira arena, ele passa a ter um dono. E não vai ser o Vitória. Então você não vai transferir o Barradão para a SAF. Você vai alugar o Barradão à SAF. Ou seja, você vai ter, obviamente, ali uma redução do seu valuation. Por uma questão lógica. Se o Barradão é seu e você transfere para a SAF, e a SAF e da SAF você vai por. Voltando de novo a explicar direitinho. Se a Arena Barradão ela é da associação, ela passa a ser Vitória SAF, e a Vitória SAF sendo adquirido para o investidor, automaticamente as receitas geradas pelo Barradão irão para o investidor. Se a Arena Barradão ela é da associação, a associação negocia com um terceiro e esse terceiro vai repassar para a associação e vai alugar a SAF, as receitas geradas aqui, elas não vão para o investidor, elas vão para a empresa que administra. Entendeu o que eu quero falar? Então, assim, não sei até que ponto de fato vai aumentar a valuation, até que ponto vai aumentar a valuation, vai aumentar a mais-valia, se vai realmente aumentar a atratividade ao investidor. É somente a questão de custo, ok, de custo. Eu não vou precisar investir no Barradão para virar arena. Só que, por outro lado, eu não vou ter toda a receita. Essa receita vai estar atrelada ao investidor. Sacou qual é a ideia? Então, para mim, tem esse ponto da Arena Barradão e outro ponto também com relação ao 100%, né? O 100%, ele fica muito aberto. Você há de concordar o seguinte: imagine os senhores e as senhoras areneiros e areneiras. Se você hoje, Vitória hoje não é SAF, é somente associação. Vamos supor que em 2026 Vitória vire SAF. Vitória SAF. 100% das ações classe A, ou seja, ações especiais, ações que vale tudo, vai da associação para a SAF. Ok? Vitória SAF. Em 2027, Vitória pretende virar SAF. Então, assim, vamos supor que 2027 seja para ter investidor. Vitória pode passar um ano sendo Vitória SAF ou um CEO, que pode ser absolutamente qualquer um. E quando chegar em 2027, talvez a vontade do Vitória não seja negociar os 90%, seja negociar 49% e ser majoritário.
é que impede? Aí você vai dizer: "Mas pô, Ítalo, mas se ele virar em 2027 de imediato virar um investidor?" Ok, válido, extremamente válido. Acho que volta a ideia de Fábio Mota. Só que assim, o que ficou muito claro hoje na apresentação é que a ideia de Sica é que o Vitória se torne logo SAF 100%. E aí depois, com o tempo, venda. Então, no meu entendimento foi isso. Pode ser que no seu entendimento seja algo diferente. Eu quero saber a sua opinião também sobre isso. Outro ponto também com relação a Sica foi que ele trouxe duas informações que para mim são bem relevantes. Primeiro, ele falou que o movimento Vitória SAF, trazendo o contexto, disse que tem uma reunião marcada, Marconi tem uma reunião marcada para o Catar, para apresentar o Vitória à QSI. O Sica disse assim: não, a gente não precisa ter esse protocolo todo, essa burocracia toda. Eu posso até ir, se o Vitória me liberar, mas eu não preciso disso tudo. Próxima semana estarei na no Mundial de Clubes e eu vou ter uma reunião, vou ter um almoço com os sheiks e posso, obviamente, tratar sobre Vitória. Não precisa da burocracia toda, esperar dezembro e marcar reunião. Eu tenho contato para chegar lá com os caras e conversar. O primeiro ponto foi esse. Segundo, lá no final, ele foi perguntado o seguinte: é, dentro de todos os negócios que você já fez sobre futebol, aonde você encaixa o Vitória? Ele disse: ó, pelo tamanho do clube, por tudo que estamos olhando e analisando, possivelmente será um dos top 3 do meu escritório. E olha que ele fez Red Bull, Bahia, Cruzeiro, viu também a parte do Cruzeiro, do Vasco, enfim. E pode ser, estará, na verdade, não falou pode ser, estará na casa dos bilhões. Ou seja, ela deixará o seu time do tostão para o time do bilhão. Então essas foram as duas informações mais concretas de fato. Mas eu acho que assim, o workshop ele trouxe algumas, deixou algumas ideias bem claras, outras acho que pode ser, as dúvidas podem ser respondidas ao longo dos meses, dos dias que vem pela frente. Mas o fato é que hoje a gente deu mais um passo para poder a gente se tornar SAF e de fato ter um investidor. Vamos analisar como é que vai andar. E eu gostaria de saber a sua opinião. O que é que você acha a respeito de SAF? Você acha que o meu raciocínio está correto? Acreditar que o Vitória pode ficar um tempo aí com 100% de SAF, a associação sendo 100% SAF, depois vender para o investidor? Ou você acha que vai vender o investidor e já modelar o percentual? Comenta aqui embaixo. Quero saber sua opinião. Se chegou até aqui e não deixou seu like, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, hype o vídeo, dá aquela fortalecida aí. Fui.